Fala pessoal, comentário 2 do livro do Winnicott. Na verdade é um conjunto de artigos, processos de amadurecimento e ambiente facilitador. No primeiro vídeo eu falei sobre a parte introdutória do texto, o sentimento, a psicanálise e o sentimento de culpa, que é um texto de Winnicott de 1956. E hoje eu pretendo dar continuidade. Nós iremos trabalhar todo o texto, de modo que você possa então ter uma ideia de alguns conceitos, de ter ideia de como que o Winnicott pensa a sua clínica e pensa a sua teoria, de modo que você possa ser introduzido nos textos do Winnicott. Bom, a gente falou inicialmente sobre essa parte introdutória. Então, nessa parte introdutória, o Winnicott ele vai tematizar algo, o seu ponto de vista, o ponto de vista clínico, em contraposição ao ponto de vista mais da cultura mesmo, tanto que ele traz o conservador Edmund Burke. Eles citam falando que a culpa reside na intenção. Bom, isso já é bem psicanalítico, né? Então o Winnicott ele começa a tematizar essa questão mesmo de algo que é comum, que é cultural, e já trazendo aqui uma visão mais da psicanálise. Já começa a falar sobre pessoas, sobre ambiente, mas ele também tem uma proposta, e a proposta é justamente de que ele possa avaliar esse sentimento de culpa naqueles sujeitos que inevitavelmente sentiriam esse sentimento de culpa. Então ele traz uma ideia freudiana e até da própria clínica freudiana. Ele traz também o sentimento de culpa no seu ponto de origem, então ele vai fazer essa investigação de alguma forma etiológica. E também o sentimento de culpa, ele vai pegar aqueles sujeitos que de alguma forma não desenvolveram esse sentimento de culpa, ele tematiza essa discussão através daí. Mas nós iremos falar hoje sobre a capacidade presumida do sentimento de culpa. Você pode acompanhar aí, página 17, e aí a gente vou começar a falar um pouquinho sobre isso. Bom, antes de começar, eu vou dar um panorama. Possível que eu consiga trabalhar esse primeiro tópico. Eu não sei se vou conseguir trabalhar o subtópico do superego, mas de qualquer forma, nesse primeiro tópico, ele começa falando um pouco sobre a clínica de Freud, que é uma clínica marcada predominantemente pelos casos de neurose, mas obviamente que nós temos alguns casos, como o caso Schreber, por exemplo, mas de alguma forma Freud é quem vai tematizar justamente essa clínica dos neuróticos mesmo. Ele vai falar um pouquinho sobre o sentimento de culpa no crime. Se você for observar, tem-se a ideia no senso comum e até mesmo no direito, de alguma forma, de que a partir do momento que o sujeito comete o crime, ele se sente culpado por isso. E o Winnicott ele vai trazer essa leitura de Freud, que é uma outra ideia. Ele vai entender que o sujeito ele se sente culpado e por isso ele comete o crime, né? Então, são ideias de que o Winnicott já começa a trabalhar aqui e de alguma forma ele vai dando essa tonalidade do que seria um pensamento mais psicanalítico. Vai falar um pouquinho sobre Diego, tematizando. Vai fazer uma crítica a Freud também, no sentido de que quando Freud traz alguns termos, como por exemplo energia, quando ele fala sobre o princípio da constância, ele vai trazer algo como se ele trouxesse algumas leis da física mesmo para pensar o aparelho psíquico. Então o Winnicott vai fazer uma crítica em relação a isso. Claro que esses textos iniciais do Winnicott, ele faz críticas pontuais e geralmente ele traz Freud, traz Melanie Klein e traz um ponto de vista que é um ponto de vista mais winnicottiano mesmo. Ele vai falar sobre um pouquinho, vai começar a tematizar sobre a questão da ambivalência, né? Nessa primeira parte. Ele vai de alguma forma fazer essa leitura do complexo de Édipo em Freud. Isso é legal quando você tem um autor que faz essa leitura, um autor que pensa, né, com a robustez que o Winnicott pensa. Mas assim, a gente tem duas formas de fazer isso. Tem esse autor que pensa Freud, por exemplo, e
de alguma forma fala como Freud trabalhava a sua clínica para que ele possa construir um pensamento, mas talvez mais interessante seja a gente olhar isso pelos olhos do autor. Então, embora o Winnicott traga essa questão de como ele vê Freud enxergar a sua clínica, talvez seja mais interessante você ver isso no próprio Freud. Mas essa é uma questão para um outro momento. E aí o ponto alto ele vai trazer algo sobre a fusão dos impulsos, né, dos impulsos amorosos e agressivos. Bom, é basicamente isso que a gente vai trabalhar nesse texto hoje. Bom, ele começa falando aqui. Como se apresenta o conceito de culpa na teoria psicanalítica? Né? Já começa questionando e perguntando como que se pensa esse conceito na psicanálise. Ele vai dizer o seguinte: penso que estou certo ao afirmar que os trabalhos de Freud nesse campo estavam relacionados com as vicissitudes do sentimento de culpa naqueles indivíduos em que a capacidade de sentir culpa era tido como certa, ou seja, os neuróticos. Né? Então, o neurótico ele é marcadamente... ele de alguma forma tem que lidar mesmo com a culpa. Então, é algo da estrutura neurótica. Né? Bom, aí ele começa a falar aqui sobre a questão do crime. No segundo parágrafo ele diz: o crime verdadeiro não é a causa do sentimento de culpa, é antes o resultado da culpa. Ou seja, isso que falei anteriormente. O direito vai pensar esse sujeito do ponto de vista das implicações legais, mas a psicanálise vai fazer um movimento diferente. Ela vai entender que esse sujeito ele se sente culpado e a partir disso ele vai e comete o crime. Isso é muito legal porque se você pegar os livros do Dostoiévski, que Freud, por exemplo, lia, você vai perceber muito isso. Né? Eu percebo isso em Crime e Castigo, a relação que esse sujeito estabelece com aquela velha usurária. Então, você vai perceber isso nos Irmãos Karamazov. Os Irmãos Karamazov é muito complexo de Édipo e traz muito essa pegada, né, de como que esse sujeito se sente culpado e a partir disso ele acaba cometendo um crime. Né? Então a psicanálise vai trazer isso e você vai perceber isso em literatura, enfim, em autores que acabam tematizando situações como essa. Então ele diz assim: somente a culpa legal se relaciona com o crime, ou seja, né, culpa do ponto de vista jurídico. Em suas formulações teóricas iniciais, ele falando no caso de Freud, né, ele estava interessado no id, nome pelo qual se referia aos impulsos instintivos, e no ego, nome pelo qual chamava aquela parte do self inteiro que se relacionava com o ambiente. Né? Então isso é muito legal de se pensar, porque quando Freud começa a trabalhar isso em O id e o ego em 1923, ele começa a perceber que existem alguns pacientes que, embora quisessem muito cooperar com o processo analítico, eles tinham mecanismos de defesas ali que eram inconscientes. Né? Então, Freud começa a pensar isso e ele entende que uma boa parte do ego ele também é inconsciente. Então, embora o sujeito ele pudesse ali tentar de alguma forma não obstruir o processo analítico, ele tivesse a vontade de cooperar, mesmo assim havia uma dificuldade nele porque alguns mecanismos de defesa eles eram ativados e o sujeito ele não conseguia progredir. Então, de qualquer forma, o ego vai trabalhar de fato para ele conseguir satisfazer os impulsos do id, mas aqui ele complementa dizendo assim: mais tarde, Freud usou o termo superego para denominar o que é aceito pelo ego para uso no controle do id. Então, o superego entraria aí como uma maneira do sujeito, uma maneira do ego lidar com a realidade externa e também satisfazer as questões superegóicas aí. E aí ele vai dizer que, nesse caso, Freud, quando lidava com isso, lidava em termos econômicos, e aí que ele faz uma crítica, ele diz assim: Freud aí lida com a natureza humana em termos econômicos, deliberadamente simplificando o problema com o propósito de estabelecer uma formulação teórica. Ele está dizendo que, de alguma forma, o Freud pega isso para simplificar na construção da sua teoria. E aí ele diz o seguinte: existe um determinismo implícito em todo esse trabalho. A premissa de que a natureza humana pode ser examinada objetivamente
e que podem ser aplicadas a elas mesmas leis que valem na física. Em termos de ego-id, o sentimento de culpa é pouco mais que ansiedade com uma qualidade especial. Ansiedade sentida por causa do conflito entre amor e ódio. Então ele começa aqui, ele faz uma certa crítica ao pensamento de Freud, mas ele começa agora então a introduzir uma outra questão, que é a questão da ambivalência, que vai estar de alguma forma totalmente ligada ao complexo de Édipo. Então ele vai dizer o seguinte: o sentimento de culpa implica a tolerância da ambivalência. Não é difícil aceitar a relação íntima entre a culpa e o conflito pessoal, que se origina do amar e odiar coincidentes. Então ele vai começar a pensar aqui em termos do complexo de Édipo. Ele vai trazer a ideia de que essa criança ela tem um relacionamento ali com os pais e existe uma fantasia dela, no sentido de que ela tem uma inclinação amorosa pela mãe, só que ela tem uma relação com o pai que também é ambivalente, porque à medida em que ela de alguma forma deseja e sonha com que esse pai venha a morrer, de alguma forma a criança dentro da sua fantasia, tá? Vou pensar isso do ponto da fantasia dessa criança, ela também ama o pai. Então é nisso que consiste o sentimento de ambivalência. O sujeito ama, mas também odeia ao mesmo tempo. Ele vai dizer assim: isso levava ao sonho da morte do pai, por sua vez levava ao medo do pai e ao medo de que o pai fosse destruir o potencial instintivo da criança. Então é até interessante ele trazer isso, porque se trata do potencial instintivo, né? Está falando da pulsão. Então não está falando do falo, né? Não está falando da genitália, né? Isso precisa ser algo claro. Esse sujeito ele pensa isso em termos da sua fantasia mesmo. Ele diz assim: havia o amor do menino pelo pai e seu respeito por ele, né? Ao mesmo tempo em que esse menino de alguma forma ele pensava e desejava inconscientemente de que esse pai viesse a falecer. Mas isso é interessante porque se pensa isso a nível da fantasia mesmo, de como o sujeito vive isso, não de um ponto de vista consciente, né, mas da maneira como ele lida com esses instintos, com essa pulsão mesmo. Né? E aí, para fechar essa parte, que já está um pouco longo, o Winnicott introduz algo muito legal nos seus textos, que ele vai dizer o seguinte: o conceito psicanalítico inicial faz pouca referência aos objetivos destrutivos do impulso amoroso, ou aos impulsos agressivos que apenas na saúde se tornam inteiramente fundidos com o erótico. Isso é muito legal, porque ele vai trazer a ideia dessa fusão dos instintos, né? Então, quando o bebê ele lida com o sujeito do ponto de vista de polaridades, né? Quando ele sempre está num polo ou no outro, isso fala muito sobre ele, mas à medida que ele consegue fundir isso demonstra que existe um desenvolvimento ali. O Winnicott vai pensar muito sobre isso. Se você pegar a Melanie Klein, ela vai pensar muito em termos de posição. O Winnicott ele vai pensar em termos de desenvolvimento mesmo. Né? Então, o Winnicott vai dar essa ênfase. A gente fica por aqui nesse comentário. O próximo comentário a gente vai falar sobre superego. E se der tempo, a gente vai pensar a psicopatologia do sentimento de culpa. E aí a gente acaba encerrando esse primeiro ponto, onde o Winnicott ele vai trabalhar o sentimento de culpa naqueles sujeitos em que a desenvolve e que tem a capacidade de experimentá-la. A gente fica por aqui. Até o próximo.